A oração, não podemos esquecer, não. Oração. Ora aí, varão. Glória a Deus. Por favor. Fez igual o José agora. Propôs, é você que... Ai, ai. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais este encontro, meu Deus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós aprendermos, meu Pai, um pouco mais. Peço, meu Pai, que o Senhor possa nos conduzir, meu Pai, da melhor forma possível, sempre nos seus caminhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos crescer, meu Pai, na tua presença. Que nós venhamos ser um casal, meu Pai. Todas essas pessoas que estão aqui, meu Pai. Até mesmo quem não tem um casal agora, meu Pai. Mas se Deus quiser, encontrará uma pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, nos guiar, meu Pai. Para a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Louvado seja Deus. Vamos lá. Bem, relacionamento com pessoas difíceis, como lidar com pessoas difíceis, né? Um super desafio que a gente tem que enfrentar no dia a dia e vamos entender, à luz da Bíblia, como isso funciona. Bem, o texto que nós vamos separar aqui para vocês hoje está em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ih, rapaz, aí tem um negócio complicado, hein? Primeiro, 3 elementos que eu acho complexos que fazem parte desse texto. Primeiro, o texto já começa dizendo, se for possível. Então, significa que nem sempre vai ser possível. Tá? Pastor, aconteceu um problema aqui em casa. Todo lugar tem problema. Então, às vezes, num determinado momento, pode acontecer de não ser possível ter paz. Mas é necessário buscarmos todas as vezes a paz. Segundo ponto, aí que para mim é o mais importante, quando estiver em vós. Gente, nós só podemos dar o que temos. Eu já foi falado, se possível, significa que haverá momentos que não vai ter paz, ou de um lado ou de outro. Ou de um lado ou de outro. Não vai ter paz. Mas uma coisa é certa, quando estiver onde? No outro? Não. Em vós. Ou seja, em nós. Nós precisamos ter paz com todo mundo. Tá? Então, é o princípio básico que nós vamos partir para a nossa aulinha de hoje, a nossa mentoria de hoje. Vamos que vamos, então. Bem, pessoal, trabalhando um pouquinho mais aqui com esse contexto, vamos fazer aqui um resumão, uma síntese. O dever do cristão é viver em paz com todos, independentemente do credo, etnia, cultura, mesmo que a pessoa seja de difícil convivência. O que a gente aprende aqui? Nós precisamos ter paz com um camarada que é espírita, que é católico, que é crente, que é macumbeiro, que é ateu. A gente precisa buscar ter paz com todo mundo. Mas entenda aqui, gente. Entenda. Ter paz não é concordar. Tá? Olha aqui minha mãozinha linda, bonitinha aqui, ó, a mãozinha do pastor aqui, ó. Qual dedo aqui é igual ao outro? Nenhum. São diferentes. Se até no nosso corpo existem diferenças, nem tudo é simétrico, né? Então, com certeza, na vida, nós vamos encontrar isso também. Nós vamos encontrar dificuldades, diferenças, e a gente precisa buscar viver em paz com todo mundo, mesmo em meio às diferenças. Lembrando que viver em paz não é concordar. Vamos falar uma frasezinha aqui muito conhecida. Ela diz o seguinte, muito simples, é melhor ter paz do que ter razão. Porque muitas vezes a gente quer ter razão e perde a paz para provar uma coisa que não é nem necessária, entra numa discussão que não faz sentido nenhum. Então é importantíssimo nós entendermos esse princípio básico da paz. Vamos lá. Outro texto para nós aí. Texto bíblico. Vou pedir para o nosso irmão Alisson ou a nossa irmã Joyce ler, se puder. Dá para ler, gente? Ou está muito longe? Queremos?
Solta a voz. Gênesis, capítulo 37. É do versículo 1 a 8. Não, 1 e 8. Né? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Vou passar aqui, só um minutinho. Pode dar continuidade aí, varão. E Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam... Vou passar. É porque eu não estou conseguindo descer tudo. Mas vamos lá. Pode ir. 6. Não podiam. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho, o que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Ótimo, só até aqui tá bom, rapidinho. Olha só, gente, é o dia inteiro isso aqui. Ó, figura. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Sim. Então, o último versículo aí, deixa a Joyce ler. Lê o último aí, Joyce. Obrigada. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha só, uma história muito legal de José, que vale a pena a gente estar sempre meditando. Então, o que a gente aprende aqui? Ó? O que são pessoas de... Rapidinho. Ela está pedindo para eu explicar aqui, mas deixa eu ir por essa dinâmica minha, que já está programada. O que são pessoas difíceis, tá? Características das pessoas difíceis e como nós podemos nos relacionar com as pessoas difíceis. Gente, a história de José deixa muito claro isso. José era alguém que o seu pai o amava muito. Não há problema nenhum em um pai amar o seu filho. O problema é quando o pai publicamente demonstra que ama mais um filho do que outro. Isso gerou um problema familiar muito sério naquele momento, porque os seus irmãos ficaram com ciúme. E o fato deles ficarem com ciúme fizeram com que José fosse sempre questionado. Eles tentaram matar José, todo mundo conhece a história, e José foi para lá do Egito por conta disso, mas era um plano de Deus também. Então, a história de José, basicamente, acontece da maneira que se desenrolou, porque havia uma certa disfunção familiar. Nós vemos que o seu pai... Quem era o pai de José? A gente falou no texto. Quem se lembra? Quem que era o pai de José, pessoal? Voltar lá para lembrar. Quem que era o pai de José? Era Abraão, era Isaac ou era Jacó? Jacó. Jacó, muito bom. Já voltei lá para você tirar dúvida. Então, Jacó era um pai muito amoroso, era um pai que tinha um coração muito bom, um coração muito puro. Só que por trás de todo esse amor, dessa pureza, havia um pai também que, de uma certa forma, negligenciava a educação de outros filhos. Isso gerava alguns problemas. E por isso, a gente pode observar que o próprio Jacó era uma pessoa talvez difícil, porque ele preferia se recolher, fingir que não estava vendo nada, abraçava o filho que tinha uma característica mais parecida com a dele, para se sentir mais confortável, e deixava os outros filhos lá se agalfinharem, né, brigarem,
ao ponto de os filhos mais velhos tentarem matar o irmão mais novo. Olha que situação complicada, por causa de ciúme, por causa de desavença, porque eles eram pessoas extremamente difíceis. Tá? Então, vamos ver aqui algumas características e vamos ver como é que isso funciona. Bem, conviver-se e relacionar-se é uma arte. Vamos começar a identificar algumas pessoas que são difíceis, pessoal? Vamos lá? Quem está disposto aí a identificar algumas pessoas que são difíceis? Quem está disposto? Todo mundo está disposto? Levanta a mão aí. Então, vamos lá. Não precisa me responder, guarde só para você aí, tá bom? Vamos identificar aqui. Você já sentiu inveja? Você gosta de ouvir uma repreensão? Você gosta de ser chamado a atenção em público? Você já ficou com raiva de alguém ao ponto de querer agredir essa pessoa fisicamente? Muito, muito, muito. 24 horas. Você já falou mal de alguém se a pessoa tá ali para se defender? Já também. Não quer responder, não? Não quero te comprometer, irmão. E nem me comprometer, claro. Perdão aí, irmãos. Não, tranquilo. Ele é muito espontâneo do gente. Então, vamos lá. Vamos continuar, gente. Vamos continuar aí. Você já sentiu inveja de alguém por alguém ter conseguido uma coisa e você não? Você pode até não admitir, mas você já ficou com ciúme de alguém que recebeu elogio e você não? Você já tentou prejudicar alguém porque aquela pessoa também tentou te prejudicar? Você já falou mal de alguém que falou mal de você? Então, essa é uma situação que a gente, ou algumas situações que nós mencionamos aqui, que fazem parte da vida, que a gente também sente. Se a gente sabe o que é inveja, se a gente sabe o que é ciúme, porque é o que a gente também sente. E muitas vezes, quando a gente fala sobre pessoas difíceis, normalmente, difícil é a Marise, não o Isnael. A Marise é difícil, o Isnael não. Vocês entenderam a coisa? Sempre é o outro que é difícil. Sempre é o outro que não presta. Sempre é o outro que fez alguma coisa com a gente. Mas o problema aqui, pessoal, não é o que as pessoas fazem com você. Porque, querendo ou não, vai chegar um determinado momento da vida que as pessoas elas vão fazer alguma coisa com você que você não gostaria. Mas o problema é como a gente reage a isso. Sabe? O que define uma pessoa inteligente emocionalmente é a capacidade que ela tem de resistir às pressões da vida. Isso se chama resiliência. Tudo que é flexível é resiliente. É uma resistência que faz com que uma determinada estrutura até se abale, mas ela volta para o lugar da onde ela saiu. Isso é resiliência. Por exemplo, essa régua aqui, ó, ela pode ser até firme. Se eu forçar demais, óbvio, ela vai quebrar. Mas você pode observar, quando eu forço ela, ó, ela volta para o lugar, porque ela é resiliente. Pastor. Pois não. Pode falar. Está me ouvindo, pessoal? Pastor. Oi. Você pode repetir que travou. Você pode repetir de novo que travou. Você não conseguiu entender. Show. Eu estou falando que as pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas são resilientes. Olha essa régua aqui. Ela pode até, talvez, dependendo da pressão, quebrar. Mas ela tem uma capacidade que, mesmo quando eu puxo ela para um determinado lado, ela volta para o mesmo lugar. A pessoa que é resiliente, ela é assim. Ela resiste às pressões sem sair da sua posição atual, sem se quebrar. Óbvio, dependendo do nível de pressão, a gente pode até emocionalmente, espiritualmente, enfim, ou em qualquer área, quebrar. Mas o resiliente, ele consegue ser flexível. Tudo que é rígido demais, uma hora quebra com facilidade. E o problema é que, às vezes, nós queremos ser flexíveis com as nossas emoções, com os nossos problemas, e, às vezes, a gente quer ser duro com os outros.
Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Deu uma travadinha, né? Pessoal, deu uma travada aí, não deu? Deu, ba. Travando. Deu uma travadinha, né? Eu vou tentar dar uma melhorada na minha internet aqui. Tá? Porque a internet é uma bênção. Chega essa hora e começa essas travadinhas. Mas vamos lá, gente. Basicamente é isso. O resiliente resiste às pressões da vida sem sair da sua posição. Tá? E vamos que vamos. Mais um ponto aí para nós estarmos trabalhando aqui na nossa lição. Bem, as pessoas elas são diferentes de muitos modos, inclusive na forma como gostam de ser tratadas. Nem todo mundo gosta de ser tratado do mesmo jeito. Tem gente que gosta de ser tocado fisicamente, tem gente que não gosta de ser tocado fisicamente, tem gente que gosta de elogio, tem gente que já prefere muito mais um presente do que um elogio. Então, ninguém, irmãos, é igual a ninguém. Isso se chama singularidade. Todos nós temos referências, temos experiências, e a gente precisa aprender a respeitar a experiência do outro. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Pessoal, presta atenção aí, por favor. Estão conseguindo ver aí, gente? Porque parece que a internet está meio ruim. Mas vamos lá. O que é essa imagem aí, pessoal? Pode soltar o microfone e falar. O que é essa imagem aqui? O que significa essa imagem aí? Tá dando parabéns. Tá o quê? Elogiando. Elogiando. Pessoa sendo elogiada. Então vamos lá. Vamos passar aqui. Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto pessoas que você... Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Essa é uma frase de um ex-presidente muito famoso. Quem é esse negão gente boa aí? Eu não. Barack Obama. Barack Obama. Esse camarada é uma inspiração para todos nós, né? Cara, fera. Então, vamos lá. Vou chegar ainda. Gente tóxica, pessoal. Olha só, eu quero fazer uma ilustração aqui, já vai acabar a primeira etapa e a gente depois dá continuidade ao assunto. Uma criança, ela tem uma facilidade muito grande de se intoxicar, por quê? Tudo que uma criança até mais ou menos aí os 6, 7 anos, vamos colocar nessa fase aí, tem uma tendência a botar as coisas muito na boca. A criança tem essa tendência. E se algo que é colorido, que chama a atenção dela, aguça a curiosidade, a forma que ela tem, muitas vezes, em algumas fases da vida, pelo menos nos primeiros anos da vida, é de levar a boca para sentir aquela coisa que chamou a atenção. Tá? E até nas primeiras fases é chamado de fase oral da criança. Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero falar agora. Quando se trata de intoxicação, uma criança é uma vítima quase que certa, porque ela tem essa tendência a colocar as coisas na boca. É onde ela tem o tato. Só, queridos, que a gente, para não deixar a criança se intoxicar, o que a gente faz? Coloca o produto numa altura que ela não possa alcançar. Mas se o produto está embaixo, obviamente ela vai se intoxicar. Vamos trazer isso para nós hoje. A Bíblia fala que nós até precisamos ser como criança. Não é ser criança, é ser como. Não é ser exatamente uma criança. Todos aqui são adultos. Então a gente precisa entender que é ter a pureza da criança, é ter a inocência da criança, a bondade da criança. Entenderam, pessoal? Está claro isso aqui para vocês? Está claro? Aí você vai me perguntar, o que tem a ver isso com a Bíblia, comigo? O que tem a ver? A questão toda é que muitas vezes que nós nos intoxicamos por causa das pessoas, ou quando julgamos que é por causa das pessoas, é porque nós não estamos sendo como crianças. Espiritualmente estamos sendo crianças. Vocês entenderam? Não estamos tendo maturidade espiritual. Está claro isso aqui para vocês? Está claro, pessoal? Dá um joinha se está claro, por favor, só para eu entender. O que é ter maturidade espiritual? É quando eu não me intoxico. É quando eu entendo que ser como criança não é ser criança. Então, se uma pessoa
fala alguma coisa comigo, eu não vou ficar ali, você também. Feio, você também é feio. Não, a sua atitude é uma atitude madura. A única coisa que você vai herdar da criança, me permita dizer, é o coração perdoador. A pessoa faz assim para você, você fala, eu te amo em Cristo Jesus, Deus te abençoe. Entendeu a diferença? Gente, se tiver com dúvida, pergunta. Tá claro isso aqui? Quem entendeu, dá um joinha aí, por favor. Levanta a mão e dá um joinha aí, para eu ver aqui. Entendeu, Kika? Então, vamos lá, gente. Mais à frente aí. Olha só. O que são pessoas difíceis, né? Vamos começar a entender aqui. Vamos ver alguns tipos de pessoas difíceis. O crítico reclama com frequência e dá conselhos não solicitados. Imagine que eu estou aqui fazendo uma comida. Imagine que eu estou aqui fazendo uma comida. Isso aqui é minha panela. Aqui. Aí alguém vem aqui, bota o dedo aqui na minha panela. Tem minha panela. Pum, bota a mão na boca e fala para uma crítica. Espera aí. Eu nem acabei de fazer a comida ainda, está pedindo opinião. Ué, está errado isso. Espera aí, eu não pedi a sua opinião. Então, a gente tem que saber a hora, irmãos, de dar conselhos. Aqui está deixando muito claro que o crítico reclama de tudo. Nada que você faz está bom. Ou nada que o outro faz está bom para você. Cuidado com o excesso de crítica. A crítica, muitas vezes, reflete muito mais quem nós somos do que o erro do outro. Eu quero aqui dividir até uma frase que eu coloquei na minha rede social hoje com vocês, para que vocês possam entender algo importante sobre a crítica. Olha só. Vou falar com vocês aqui. Acredito que vocês vão gostar dessa frase, que é uma meditação que eu coloquei hoje aqui. Olha só o que diz a minha frase. Preste bastante atenção. Gotas de sabedoria. Não se desqualifique pela ingratidão recebida. Existem pessoas que são tão pequeninas, emocional e espiritualmente, que não se julgam merecedoras de receber o melhor de alguém, podendo dar somente o que tem, a ingratidão. Talvez não tenha percebido que o problema não está na qualidade do que você faz, mas em quem tem permitido que te avalie. Entenderam essa frase? Muitas vezes a gente se questiona e fala, nada que eu faço está bom, mas porque você está deixando gente que não deveria avaliar a sua vida. Gente que não deveria dar opinião na sua vida, que está dando opinião. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas as pessoas podem dar opinião umas para as outras? Claro que pode, sem problema nenhum. Mas tudo na vida tem um limite. Tá? Tem um limite. Então, lidar com pessoas difíceis, cabe a nós também analisarmos o fato de que qual é o tipo de avaliação nós estamos fazendo. Como nós temos avaliado as pessoas? Será que temos o direito de avaliar as pessoas como nós avaliamos? Ou nós temos permitido que pessoas nos avaliem de maneira tal que influencie a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver o mundo? Então, baseado nessa parte, nós vamos andar um pouquinho aqui e vamos finalizar a primeira etapa. Eu quero deixar essa reflexão para nós. Alguns tipos de pessoas difíceis, que a gente vai estar falando aqui. Uma delas é o Marte. O que é? Quer falar, Du? Pode falar. Não, eu apertei aqui algo errado aqui. Então, vamos continuar, desculpa aqui. Não, tranquilo. Daqui a pouco a gente continua essa parte. O Marte, eternamente a vítima e desolado na autocomiseração. Já viu gente que é assim? É porque o pastor não me ama. Ele fica me perseguindo. Sabe? Eu não fiz nada com ele. Eu não fiz nada com o meu amigo. Eu não fiz nada com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com o meu irmão. O Marte. As pessoas, eu faço de tudo. E as pessoas não me reconhecem. Oh, meu Deus. Já viu gente assim? Já viu? O que eu fiz, gente? Eu não mereço sofrer. Eu dou a minha vida. E as pessoas não me reconhecem. Cuidado com esse tipo de gente. Que pode ser alguém que não deveria fazer parte do seu círculo pessoal. Beleza? Gente,
Daqui a pouquinho a gente vai continuar. E eu vou estar dando uma pausa aqui e você reflete nisso que eu acabei de falar aqui com você, tá bom? E eu vou chamar vocês em outro link na nossa segunda parte. Tá bom, pessoal? Como sempre, eu mando o link para vocês aí. Graças a Deus. Graça e paz.